Olá, Valmir, tudo bem? Olá, professor Júlio César. Tudo bem? Tudo Como, bem? como que você tá? Família, tá tudo bem? Tá ok, tudo bem. O mais importante é isso, né? Saúde, o resto nós corremos atrás. O resto dá para resolver, eu falo, né? Sim, Prazer falar com você, mais com o professor aqui, você ganhou um amigo aqui para te ajudar, com muito carinho e respeito, tá bom? ok. Pela segunda vez estamos conversando. Estamos conversando, nós conversamos faz o quê? Faz uns 6 meses ou mais? Não, acho que foi em janeiro do ano passado. Foi janeiro do ano passado. Mas eu estou à sua disposição. E de lá para cá melhorou a situação? Chegou a resolver? O seu microfone parece que está muito longe a sua voz. Melhorou agora? Não, melhorou Não, não. deixa eu ver aqui, vamos ver. Parece que está longe. É, eu mexi no som aqui, ó. Vê se melhorou agora. Ficou melhor? Vai falando aí para eu ver. Melhorou? Não, Ainda não? Deixa eu sair e eu entrar. escuto, É. eu escuto, mas faço muita força para ouvir. Você tem um fone de ouvido aí? Tem, Tem. Vamos ver com fone se melhora. tem. Vou pegar no quarto, Tá né? bom, fica à vontade. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Melhorou? Melhorou pelo fato de ser fone de ouvido, mas Às vezes é isso, às vezes o fone de ouvido que faz a diferença. melhorou. Que bom, que bom. É, Conta comigo, viu? Tô aqui pra te ajudar. E o que tá acontecendo? você consegue me ouvir? Consigo te ouvir bem, viu? Te ver e te ouvir bem. Vamos lá. Só relembrando que a primeira vez que eu te procurei, no ano passado, em relação à chácara. Né? A chácara, que é aquela situação que eu comprei e a família, parte da família não se aceitando. Não sei se você consegue lembrar. Aí eles querem o dinheiro e não tem o dinheiro. Entendeu? É, Comprei, mas tem a questão da chácara, né? Ainda é a questão da chácara. Eu lembrei que era o imóvel rural. Esse imóvel rural, vê se eu estou certo, para ver se eu estou relembrando a história. É, acho que os seus pais vieram a falecer e você mora nesse imóvel, não é ou não? ia falecer. Sua tia faleceu, né? Aí ela não tinha herdeiro, aí deixou comigo. Aí na escritura, na matrícula, no registro, ficou como compra, né? Aí eles querem dinheiro dessa compra e não tem dinheiro, entendeu? Entendi. Aí, o que acontece? Você conseguiu acertar que você foi a única pessoa que disse, provavelmente, dá uma luz aqui, deixa eu fechar a janela, porque minha cara está muito estranha com essa luz. Mas não tem problema não, tô te vendo bem, viu? Aí o que acontece? Eles não conseguiram, eles não querem aceitar, né, a parte da família. Aí o que acontece? Eu já morava na chácara com minha tia, eu já morava antes. Morava antes. Tá. Antes dela falecer. Eu morava com ela. Desde 2015? Aí ela mora em 2015, eu morava. 2015. Já morei também na adolescente, na chácara. Ah, tá. Mas ininterruptamente desde 2015. Aí ela faleceu em 2001, não, 2021. Tá. 2021. Há um ano e pouco. Final de 2021 ela faleceu. Só que antes de falecer ela deixou comigo. E a família não aceita. E a forma que foi feita, eles não aceitam porque eu comprei, mas não paguei. Só que está tudo certo no cartório. Perfeito. Cartório, No cartório de imóveis, chegou a fazer a escritura pública e chegou a fazer o registro no cartório de imóveis. tudo perfeito, paguei tudo e tal. Hoje no registro de imóveis consta no seu nome esse imóvel, essa chácara. Consta desde 2021. Desde 2021. Aí o que acontece? Como a família sabia que eu não teria condições, que essa chácara é muito bonita, muito boa, e não é na área rural não. Eu não sei se você já viu, mas assim, é a primeira vez que eu vi na minha vida. É um setor de chácara, o endereço é setor de chácara. Aí tirou tudo condomínio. Todo mundo vendeu para empreiteiras. Aí deixou de ser. É setor de chácara só no nome.
Entendi. Mas acontece muito. Você sabe que na Paulista, na Avenida Paulista em São Paulo, até saiu uma reportagem, eu dei um parecer nessa reportagem. Tem um imóvel rural na Paulista, na Avenida Paulista, que é uma avenida totalmente empresarial. E tem galinhas ali, é tipo uma chácara, né? Então, ainda existe isso. Nós temos imóveis urbanos na cidade, mas tem imóvel rural também no meio. E acontece o inverso, né? Que nem nesse caso. Virou o quê? Um imóvel rural com cara de rural, mas virou urbano, né? Mas assim, a chácara continua e todas as chácaras em volta eles venderam, porque o pessoal estava pagando bem, né? Aí o que acontece? Aí a família tem medo disso, eu vendo, pego o dinheiro para mim, né? Entendi. Aí o que acontece? Aí você fala uma coisa interessante, eu fui o único que disse, bem capaz deles nem entrarem na justiça, porque eles ameaçaram entrar e ameaçaram entrar. Bastante. Aí você falou que é bem capaz que não, e eu achei que no outro mês ele já ia entrar, porque já passou mais de um ano e ninguém entrou. Que quer queira, quer não queira, o amigo está numa situação privilegiada, porque o amigo já tem a propriedade, né? Se fosse o caso do amigo só ter aí a posse, mansa e pacífica, com ônibus domini, daria para pensar em uso capião. Nós temos 36 espécies de uso capião, daria para trabalhar com um deles. Se fosse o caso também, inventário jamais seria a solução do seu caso, né? Porque inventário fazendo inventário não regulariza por si só e vai regularizar para os herdeiros, né? Que vão se tornar coproprietários. Mas o mais difícil você conseguiu, que é o registro no cartório de imóveis. Hoje, o que eles poderiam fazer? Uma ação declaratória de nulidade para pedir a nulidade do registro. Mas eles teriam que provar que foi uma simulação entre você e sua tia. Teria que provar que foi uma simulação. E não foi o caso. Foi uma compra e venda onde ela assinou, não foi coagida, nada, né? Sim. O problema é que eles falam, tudo bem, mas cadê o dinheiro? Você fala isso por transferência eletrônica em moeda corrente. Aí chegaram lá no banco e não tem a transferência eletrônica. Mas por que eles não... Eu acho que até agora eles não entraram na justiça. Porque no Valparaíso só tem um juiz da área civil. Presta atenção, o juiz não é da área específica de imóvel, da área civil. Da área civil, julga tudo. Qualquer coisa que aparece, ele julga. E eu fui lá pessoalmente, no fórum, conversei com a servidora lá, né? Ela muito educada, me explicou várias coisas. Claro que eu não falei tudo, os pormenores, mas eu falei por alto. Aí falaram o seguinte, que ela falou, tem 10 mil processos no Valparaíso, não contrata o juiz, não faz concurso, então um juiz dá para voltar para um monte de processo, e até processos amigáveis demoram. Imagina o meu que não seria, né? Se eles entrarem. Então, aí o que eu raciocino? Se eles entrarem, vai demorar muitos anos, porque é natural assim. Aí ela me explicou, vendendo, só do oficial de justiça de trazer a intimação, já demora uns 6 meses. Só para começar. Então, é tudo muito demorado, por causa do Valparaíso do Goiás, é muito demorado. Aí, e depois de aberto o processo, você vai levar ela disse que uma faixa de uns 7, 8 anos. Mas eu imagino que leva até mais de 10 anos. Tem fórum que é ruim mesmo, né? Por natureza ele é lento, o juiz, falta de funcionário, muitas coisas, né? E isso é ruim. Pode ser que isso tenha desmotivado eles a fazerem ação e também a falta de dinheiro, né? Porque uma ação declaratória de nulidade é uma ação que custa, em média, 12 mil reais a 15 mil. É uma ação cara, é uma ação onerosa. É uma ação onerosa porque é uma ação difícil, não é todo mundo que faz. Tem muito advogado que nem tem ideia como faz, como aborda, o que aborda na petição inicial. Então, essa ação, além do custo de taxa judiciária, citação, é uma ação que talvez eles não tenham condições. Você acha que eles têm condições de fazer essa ação declaratória de nulidade contra você? Não são muitos tios, ou seja, irmãos da minha tia, são vários. Alguns poucos têm. Tem uma que ela está bem casada, tem condições. Inclusive a filha dela é advogada e eles têm parentes que parece que são até juízes também. Então tem uma da minha tia que tem boas condições. Os outros não, mas tem uma que tem. E 2 mil para essa uma não seria muita coisa. Então não sei por que ela não entrou. Mas porque mesmo se ela conseguisse, ela não ia ganhar um centavo. Anulou. E aí, o que vai ver? E outro detalhe, entrar com a ação não significa ganhar, né? Entrar com a ação você tem que provar, tem que ter sucesso na demanda no primeiro grau. Se não ganha em primeiro grau, tem que recorrer para o segundo, para o terceiro grau, ou seja, é bem complexo, o custo pode aumentar muito, né? Pode aumentar muito. Aí o que acontece? E mesmo que ganhe até o último grau,
ganha sem levar nada, porque vai levar o quê? Não vai levar nada. Aí volta a estaca zero, como se minha tia que eu tivesse morrido ontem, vai virar inventário. Já é outro processo, já é muito demorado também, inventário aqui é muito demorado para isso. Ou seja, é um processo custoso que ninguém vai ganhar nem um centavo para, a partir daí, gerar outro processo. Aí, só que é o seguinte, o que eu chamei a sua consultoria aqui não foi isso, só para dar uma introdução, né? Tá certo? Você se situar. É porque aqui eu estou morando com o irmão dele. Tá. Entendeu? Na chácara. Não na casa. A chácara tem 2 casas, quartinho de fundo. Ele mora no quartinho de fundo e o ex-caseiro, né? Mora na casa. Uma casa lá embaixo. Entendeu? O terreno é grande. Quantos hectares que tem aí? Nenhum. É 6.900 metros. Não dá nem 1 hectare, não. Tá. Aí o que acontece? Meu irmão mora num quartinho de fundo e ele me traz muito trabalho, apesar que já é adulto, ele é fotógrafo profissional, é servidor público, mas ele me dá muito trabalho e muita despesa, tanto financeira quanto trabalho, né? Porque ele Por quê? usa muitas coisas e tal. Oi? Por que ele te dá muito trabalho e despesa? Porque ele tem... Vira e mexe, acontece alguma coisa e você tem que ajudar ele financeiramente. Não. Porque ele não ajuda em nada, ele gasta na energia elétrica, ele gasta... Para manter uma chácara está saindo caro. Ele já saiba disso, manter uma chácara é muito caro. Aí o que acontece? E ele não ajuda em nada. E como ele mora aqui, ele acaba sujando as coisas e tal, e traz um prejuízo. Se ele não estivesse aqui, ele é uma pessoa menos sujando, né? Entendi. E ele suja, não limpa, e ele não ajuda em nada. Porque ele não gostou dessa situação de eu ficar com chácara. Ele não gostou. Aí o que acontece? Ele fica de birra aqui e fica... Ninguém sabe quando vai sair, ele fala que vai sair, falou que ia sair em outubro do ano passado, não saiu. Ele fica nessa, ele está dizendo que vai sair mês que vem, mas ninguém sabe. Aí o que acontece? Aí tem 2 situações. Seria se caberia uma ação de despejo para o meu irmão. Ele não mora na casa, ele mora do lado e tem um quartinho onde ele mora. Aí ele usa a minha cozinha. Ele usa a minha cozinha e o quartinho de fundo dele. Só que eu não quero mais ele morando aqui. Eu não sei se seria, juridicamente seria caro fazer uma ação de despejo. E se eu tratei algum problema de fazer uma ação de despejo com o próprio irmão, já me falaram também que não precisa. Para chamar a polícia, eles me falaram o seguinte: imagino que fosse outro comprador. Comprador que não conhece a família. Né? Aí tem o irmão morando. O comprador ia querer que o irmão saísse fora. A chácara dele. Ele simplesmente ia chamar a polícia. Só tem um cara morando na minha chácara. Não sei se cabe isso. Aí por isso que eu vou te orientar com muito carinho, sim. Na verdade, se chamar a polícia não resolve isso. Né? Polícia militar, polícia civil, a polícia nem pode fazer isso. A polícia ela tem limitações também. Então, um exemplo, eu sempre falo para os alunos: alguém invadiu tua casa, você tem uma casa na praia, você tem uma chácara, invadiram. Não adianta chamar a polícia, porque a polícia só pode... A única coisa que ela pode fazer, na hora que a pessoa está entrando, isso é crime, esbulho possessório. A partir do momento que já entrou, não é mais questão criminal, é questão civil. No seu caso, é uma questão civil, ou de reintegração de posse, ou de reivindicatória. Inclusive, no seu caso, não é despejo. Despejo é só quando existe uma relação locatícia, um contrato de locação. No seu caso, me parece que é um comodato, né? Você deixou seu irmão morar aí, não é isso? Você acabou autorizando, e agora você não quer mais. Então, o comodato, quando chega ao final, seja por prazo determinado ou indeterminado, a saída que nós temos ou é a reintegração de posse ou a ação reivindicatória. Como você tem o registro do imóvel no seu nome, a matrícula está no seu nome, aí a ação correta seria qual? Reivindicatória, com tutela antecipada, entendeu? Anota aí, ação reivindicatória. Ação reivindicatória, com tutela antecipada. Só que, não que eu agora não quero mais. Eu já não quero não. Inclusive, minha tia também, quando estava viva, não queria, ele simplesmente não sai. Pronto. E você chegou a pedir para ele? Falou: olha, meu irmão, eu quero que você desocupe, não tem mais interesse que você mora aí. Sim. Chegou? Ele dá uma de retardado. Ah, tá, eu vou sair para onde? Fala que vai.
E não sai. Aí você espera, ele sempre joga pro futuro, né? Aí em outubro eu vou, aí chega outubro, não vai, fica enrolando, entendeu? Já assim, ano passado, simplesmente. Anteontem eu falei com ele, e aí quando é que você vai sair? Ele, o mais rápido possível. Então, joga uma frase lá e fica por isso mesmo. E não sai. E não sai. E não sai. Por isso hoje eu orientaria, é claro que irmã, é algo que a gente tem que evitar, né? De levar para o judiciário. Eu vejo muito, já tive muito no escritório, ações de pai contra filhos, filhos contra pai, irmãos também. Infelizmente, quando não tem jeito, vai para o judiciário mesmo. Você acha que tentar conciliar não vai, não resolve? Resolve. Agora, teria que ter outras pessoas, né? Porque ele não me respeita. Tivesse outras pessoas, só que ele é covarde. Ele, com minha tia, ela tentou, ele não saiu, porque ele coloca alguns impedimentos. Ele fala, ok, mas como eu não tinha nada, nem um centavo, ele mente, né? Você paga minha mudança, paga meu aluguel, paga... Ou seja, você me sustenta, então eu saio. É como se ele falasse isso, né? Então, assim, aí eu teria que alugar uma casa para ele, pagar mudança e tal. Ou você espera eu ter dinheiro, ele fala, então você espera eu ter dinheiro, eu não tenho dinheiro nem sequer para mudar. Ele quer dizer o quê? Você quer adiantar a minha mudança, com todos os custos da mudança. Eu costumo dizer, se você for fazer uma ação hoje, né, uma ação reivindicatória, você vai ter um custo. Um custo de taxa judiciária, 1% do valor do imóvel, que aparece na matrícula. Você vai ter o custo também com a citação, via correio, hoje algo em torno de R$14. E vai ter o custo de honorários advocatícios. Será que se somar tudo isso, se você falar para ele, ó, eu dou 3 meses de depósito de uma casa, de um quarto, será que não é melhor você fazer isso e manter a amizade do teu irmão? Eu falo isso porque... Melhor. Mas e uma pessoa pobre que tem alguém na casa dela, ela não tem condição de pagar, como é que ela faria? Eu sei, mas eu te falo isso com muito carinho, porque eu gosto muito do que eu faço e respeito muito quem me procura. É fácil eu vender um serviço, vamos fazer uma reintegração de posse, vamos fazer uma ação reivindicatória, mas eu não sou vendedor. Né? Eu acho que a gente tem uma função social, a gente tem que ter respeito às pessoas. E nesse caso, seria fácil para mim vender um serviço, mas o que você vai gastar comigo, um exemplo, talvez você gaste resolvendo amigavelmente com o teu irmão. Ó, vou pagar 3 meses de aluguéis, vou pagar a caução, e pelo menos não gera aquela desgaste na relação que acaba talvez magoando os dois para sempre, entendeu? Entendi. Aí tem outra situação também. Só que essa é muito complicada. Parece simples, mas é muito complicada. Minha tia, uma Pampa, 97. Aí o que acontece? Ela estava em condições de uso. Aí, quando ela estava viva, minha tia estava viva, meu irmão estava proibido de pegar a Pampa. Ele pega, bate e tal. Aí foi o que ele fez. Ele pegou escondido dela, bateu e deixou na chácara. E não consertou. Aí ela morreu, minha tia morreu, e o que acontece? E a Pampa ficou sem porquê. Agora vamos falar da Pampa. A Pampa está na chácara, está se degradando, só que a Pampa já tem muita multa. Olha só que interessante. Já tem muita multa. E o valor dela é muito superior ao valor do veículo, né? A Pampa vale uns 12 mil, e ela tem uns 50 mil de multa. Aí como é que minha tia conseguia conseguia ter o documento dessa Pampa? Ela entrou na justiça para não pagar as multas, e o juiz fez o seguinte, não é que ele deu uma decisão, acho que foi eliminar o nome, deixou ela ficar usando a Pampa e trocando os documentos todo ano, deixa de pagar e tal, enquanto rolava o julgamento, entendeu? Então, vamos lá, enquanto rolava o julgamento. Enquanto minha tia faleceu, não sei se o juiz sabe, aí o que acontece? A Pampa ficou. Aí o meu irmão ficou depenando ela. Tirou pneu, tirou isso, tirou aquilo. Aí o que acontece? Tem 2 possibilidades. O meu irmão saindo ou não, como é que fica essa Pampa? Ele depenou. Ele que agora vai ter que ficar. Como ela está no meu imóvel, no futuro, alguém, sei lá, quiser reclamar dessa Pampa, algum parente, porque lá no registro de óbito, eu coloquei como se ela tivesse bens, porque o servidor lá falou que o carro não tem. O único bem que ela tinha era essa Pampa. Está lá, não escrito no certidão de óbito que ela tem a Pampa, mas deixou bens, né? Seria a Pampa.
essa pompa está muito feia aqui na chácara. Eu não posso simplesmente desfazer dela ou entregar para o irmão. O que eu faço? Você tem a chave dessa pampa? A chave, aí que tá, né? Não adianta ter a chave porque o meu irmão tirou a bateria e a chave é R$ 120. Você vai ali, o rapaz faz a chave bem rápido. Tá? A questão é a chave. Ela hoje, mesmo querendo, não dá para sair do chão. Não dá para sair rodando. Você sabe que tem uma saída, né? No Brasil é permitido o uso capião de imóvel e bem móvel. Carro, moto, caminhão. E é muito comum isso. É muito comum. Por que eu falo isso? Porque o carro está dentro da sua propriedade. Se ele está dentro da sua propriedade, você pode optar, se você quiser, em fazer uso capião. Esse carro vai passar a ser seu. Você tem dois caminhos. O uso capião extraordinária, que não exige justo título e boa-fé. Você não precisa ter documento nenhum. Talvez esse seja o mais adequado para você. E o uso capião ordinário, que é um uso capião que você precisa ter um documento, um recibo, um documento de compra e venda, que não é o seu caso. 3 anos de posse. Sim, essa pampa já está aí há 5 anos? Quanto tempo ela está aí? Ela já está aqui desde 1997. Nossa. 6 anos. Não, desde 1997. 97, nossa senhora. É muito tempo. Mais de 20 anos. 20 anos. A chácara. Agora, sobre a minha propriedade, desde 2021. Né? Eu me tornei proprietário aqui. Vou fazer essa conta, né? Entendi. Essa conta sempre esteve aqui na chácara. Aí que tá. Só que e as multas? Porque o juiz não julgou as multas. Né? Se eu ficar com a pompa, e aí? Para quem fica as multas? Então, a uso capião, quando você ganha a ação, é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, qualquer débito fica para trás. Multas, gravames, fica tudo para trás. Não vai entrar. Você não vai ter que pagar isso, entendeu? Não é porque você fez uso capião, você assumiria essa despesa, esse gasto. Na verdade, a partir do momento que você ganha o uso capião, é uma forma originária, é uma nova página de um livro. Aí, então, vamos lá. Aí o irmão fica dependendo a pompa. O que eu posso fazer em relação a isso? Porque ele pensa o seguinte, a minha tia, a nossa tia, né, minha dele faleceu, ou seja, a pompa não é de ninguém. Aí simplesmente pensa o seguinte, se não é de ninguém, eu posso... E ela está no nome dela, da falecida, né? Isso, está falecida, está no nome dela. Aí, e ainda está na justiça. Provavelmente ela vai perder no sentido que alguém teria que pagar, ou sei lá, não teria mais porque ela faleceu. Aí ele pensa o seguinte, se não é de ninguém, eu posso custar tudo lá que não dá nada. Como é que é isso? E ele faz o quê? Ele vai lá e tira a bateria, outra hora vai tirar uma caló? Coloca no carro dele, tira o pneu novo, coloca no carro dele, tira as coisas da pompa e coloca. Eu faria uso capião. O uso capião de veículo no Brasil é comum. É comum o uso capião de veículo. Muita gente faz. É uma ação como é que é um processo mas seria para mim o melhor? Como é que é? No seu caso, seria o uso capião de bem móvel extraordinária. A uso capião extraordinária. Porque não exige justo título e boa-fé. E aí daria para usar a posse complementar. Nós temos alguns julgados que você distribui a ação e aquele lapso temporal vai ser contado, vai ser somado. Então, daria para fazer. Daria para fazer o uso capião extraordinária. Mas qual é o tempo? A última uso capião de bem móvel que eu fiz, do Luiz Cláudio, ela foram 6 meses. 6 meses. Não, eu teria que estar na posse desse bem durante quanto tempo? 3 anos na ordinária, só que teria que ter o justo título, e 5 anos na extraordinária. Você não tem. Você tem, na verdade, vai fazer 3 anos, né? Não, 2001, final, ela faleceu no final de 2000, ela faleceu em novembro de 2021. Então, em novembro de 2022, completou então está 1 ano e 5 meses. Mas aí daria para você, Valmir, usar a tese da posse complementar. O que é isso? Esse uso capião, ele não precisa ser tão rápido, ele pode ser um uso capião mais lento, e você consegue ter a soma da posse no decorrer do processo. O tempo que durar o processo vai ser somado à posse que você já tem, entendeu? Eu não sei também se seria uma boa ideia, porque é o seguinte, nesse caso, por exemplo, minha tia faleceu, ela não deixou nada escrito em relação à pampa. Os irmãos dela podem não gostar e falar, não, a pampa é todo mundo. Todo mundo. Mas o uso capião, por mais que tenha alguém que não goste, faça escândalo, se você tem os requisitos, os pressupostos, você ganha mesmo assim. Por quê? Você precisa, para ganhar uso capião de bem móvel e imóvel, da posse, mais pacífica, ambos domini,
O interessante aí é usar a tese da posse complementar. Só que essa ação do escapião de imóvel é muito rápida. Então eu orientaria você fazer mais prova de posse. Para fazer um escapião de posse, de bem imóvel, a gente fala de 5 anos, 10 anos, 15 anos. No caso bem imóvel, é só 3 anos. Ordinária e 5 anos o extraordinária. Você é obrigado, Valmir, a usar extraordinário, porque você não tem um documento de compra e venda, um contrato de gaveta. Então você precisaria, em regra, 5 anos. A partir de 2021, a hora que bater 5 anos, você faz o escapião. Você poderia começar a cuidar do carro. Eu não sei se você tem condições, mas se você tiver condições, coloca uma bateria, manda fazer a chave, liga o carro. Não sei se você usa esse tipo de carro, mas dá uma volta com o carro de vez em quando, coloca um alarme. Por quê? Você vai conseguir recuperar esse carro no sentido documental através do uso capião de bem móvel, né? É possível o escapião de veículo, você vai ganhar essa ação, é possível sim. Aí o que acontece? Mas aí eu teria que entrar quando com essa ação? Quando? Você pode usar essa tese que eu estou te falando, a posse complementar no decorrer do processo. Só que se os campeões... Mas entrar com o processo agora? Se entrar com o processo agora, esse processo ele dura de 6 meses a 1 ano e meio. Vamos dizer que dure 1 ano e meio. 1 ano e meio mais 2 anos e meio. Não deu 5 anos, né? Vai ficar faltando 1 ano e meio. Eu orientaria você fazer essa ação a partir do momento que você tivesse aí os 4 anos e meio de posse, 5 anos, entendeu? Tá. Por quê? Porque você vai fazer para ganhar, né? Vai fazer para ganhar. Entendi. Tá. Aí, voltando ao caso do meu irmão, entendi da Pampa aí. Voltando ao caso do meu irmão. Ele está no quartinho de cima. Aí, então, o melhor seria conversar com ele e tal, pagar, né? Para ele sair. Eu faria isso. Porque para mim seria fácil eu falar, vamos fazer uma ação. Mas é teu irmão, né? É teu irmão, já pensou uma ação contra ele, ele vai falar, poxa, meu irmão me processou. Tenta resolver amigavelmente, conversando. Eu sei que talvez você vai gastar um dinheiro até que você não tenha, que você não queira gastar, mas pelo menos você mantém a amizade, né, do irmão. Não foi um processo. Você gastou, vai ficar uma mágoa, mas pelo menos você resolveu em relação com base no acordo, né? Isso seria a melhor opção. Entendi. Agora, em relação ao seguinte, independente desse fato, ele está morando no quartinho. Tá. Eu franqueei a cozinha, porque ele quer entrar na casa. Ele quer entrar na casa. Aí eu arrumei uma chave, franqueei, porque da cozinha para casa tem uma porta, que é cheia de porta. Aí eu só deixei as portas suficientes para ele estar na cozinha. Aqui em casa é engraçado, você entra pela cozinha. Aí para entrar no restante da casa, fica porta. Aí eu fechei. Aí ele foi no chaveiro, e o chaveiro fez outra chave. Eu disse, não, mas eu fiz, tá errado. Devolve essa chave, ele não quis devolver. Aí eu disse, ele quer briga, ou seja, dá a impressão que ele quer briga, porque como ele não tem nada, na briga ele não tem o que perder, ele só tem o que ganhar. Quem não tem nada, na briga nunca perde. É verdade. Vai que acontece alguma coisa. É verdade. Vai que acontece alguma coisa, sei lá, ele pode me acusar de alguma coisa, ou seja, ele quer briga. Eu faria o seguinte, Almir, é claro, né? Você chega no seu irmão e fala, olha, eu não quero mais você morando aqui por motivos pessoais, mas eu vou te pagar aí um primeiro aluguel, ou 3 meses de aluguel, vamos achar um imóvel. Resolveu amigavelmente? Ótimo. É o melhor dos mundos. Né? Se não for possível isso, aí você pode, é um direito que você tem como proprietário, fazer uma ação chamada reivindicatória. O que é essa ação reivindicatória? Eu quero a posse total ou parcial no meu bem com base no registro. E você tem um registro. Entendeu? E diz o seguinte, eu chamando, por exemplo, ele é muito ligado à igreja, eu chamando o pessoal da igreja, conversar com ele, mostrando a sujeira que ele teve. Ele cria muito gato aqui, os gatos morrem aqui, ele joga no lixo, o gato morre. Eu mostrando isso, ele vai se fazer de vídeo e vai dizer, poxa, olha o que você fez aí, você queimou meu filtro. Seria calúnia nem injusto, seria uma difamação. Mostrar o que ele faz aqui. Não, mas você queria mostrar para quem? Qual que é a sua ideia? Mostrar para quem? O pastor dele. Para o pessoal poder conversar com ele. Pô, você está fazendo isso aqui, ó. Você está trazendo sujeira, você não ajuda nada. Vamos, realmente, saia daqui. Entendeu? Entendi. Mas o pessoal vendo, o pessoal vai me dar mais razão, entendeu? Eu chamar o pessoal aqui.
a chácara. Por quê? Porque se eu conversar só com ele se faz de retardado e vira as costas. Não tem conversa. Agora, se eu chamar quem tem amizade com ele, aí ele vai ter que conversar. Ele não vai simplesmente virar as costas para o pessoal da igreja dele, para o pastor dele. Você pode usar essa alternativa, essa tentativa, né? Não pode ficar com... A questão jurídica é ele poderia denunciar por difamação? Não. Isso não seria o caso. Na verdade, é uma situação fática, né? Ele realmente faz. Se você tiver fotos, tiver imagens, não seria difamação, não entraria nesse conceito, não. Certamente não entraria, não. Entendi. Só que, e enquanto não se dá essa situação dele sair, eu tenho o direito de trancar minha casa para ele não entrar, ou eu não tenho esse direito? Por ele ser irmão, ele pode entrar a hora que ele quer. Agora me fala uma coisa, onde ele mora é totalmente individual, é separado. Separado. Ele tem a chave dele, você tem quartinho de fundo. É um quartinho de fundo. Mas ele tem que entrar dentro da sua casa para chegar lá ou não? Não, tem não. Então, se não tem uma entrada individualizada. Você sabe que ele pode fazer uso capião amanhã ou depois, né? Porque você não fez um contrato de comodato com ele, fez? Não. Ele pode fazer uso capião. Quanto tempo ele já está aí? Ele já está aqui já há uns 3 anos, 4 anos, uma coisa assim. Só que, vamos lá. Uma coisa é o tempo desde quando eu sou dono. Outra coisa é o tempo quando está aqui, que era minha tia. Imagina você compra um imóvel. Você compra um imóvel. Você comprou. Aí chega lá no imóvel, você comprou uma chácara. Aí, tem esse caseiro aí e tal. Aí ele vai sair. Aí quando você chega lá, o caseiro fala, eu vou sair, mas eu tô morando 5 anos aqui. Você fala, o que eu tenho a ver? Comprei o imóvel agora. Você vai querer de mim? É a mesma coisa. Ele, desde quando eu virei dono, ele está aqui desde 2021, quando eu virei dono, mas antes ele já estava também, contando tudo, acho que uns 3 anos e meio para 4. Para virar uso capião, deveria ser quanto tempo para ele ganhar isso? Uso capião, nós falamos, tem uso capião de 2 anos, tem 36 espécies. Tem uso capião de 5 anos, tem uso capião de 10, de 15. O problema é que nós temos algumas teses que vão reduzir o lapso temporal desse uso capião. Se pegar a soma da posse, pode ter uma redução de anos. A soma da posse, eu faço uso capião em nome do meu nome, mas usando a posse do meu pai e da minha mãe. Isso chama soma de posse originária. E o uso capião permite a soma da posse derivada. O que é a soma da posse derivada? Eu compro a posse de alguém, faço uso capião no meu nome com um dia de posse. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Eu orientaria tentar resolver isso numa boa, através de um acordo, não de ação. Você vai gastar numa ação, talvez um acordo resolve. E, se realmente não resolver, fazer um contrato de comodato. Mas não sei se ele iria assinar. Você acha que ele assinaria um contrato de comodato? Ele iria perguntar a algum amigo advogado, compensaria. Aí o advogado falaria, rapaz, não assina não, porque você ganha esse uso capião. Aí ele não assinaria para ficar com o uso capião. Entendi. E o que ele vai ganhar assinando? Ele vai ganhar o que assinando? Nada. 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 Não. Então ele não assina. Ele só assina se ganhar alguma coisa assim. Entendi. Ele não assinaria não. Agora é o seguinte, só que o uso capião não considera de conta do tempo que a pessoa é dono. Não, porque o lapso temporal de dono é seu. Para ele interessa o tempo de posse que ele está no local. Vamos dizer que antes de você ser dono, ele já tinha posse há 10 anos. O lapso temporal dele. Então se você for comprar uma fazenda é perigoso. Perigoso. Tem alguém que está morando lá há muito tempo, e aí? É perigoso, sim. Na verdade, eu tive até um caso parecido, um caso de indicação de um aluno. O que aconteceu? Ele comprou uma chácara. Só que nessa chácara tinha um casal, uma família, na verdade, que morava há muitos anos. No começo eles prestavam serviço como caseiros, depois não prestavam mais serviço nenhum. O ex-dono do imóvel tinha dó e não tirava eles de lá. Quando ele comprou, já tinha uso capião em andamento. Ele acabou perdendo cerca de 15% da propriedade. Por quê? Porque eles fizeram posse para efeitos de uso capião, entendeu? Aí o que acontece? Mas seria caro esse processo dele? Ele não tem condição de entrar. Ele pode fazer uso capião na defensoria pública. Se ele for na defensoria pública, não gasta nada. Ele é servidor público, o salário é bom. Então... Ele gasta.
Ele é servidor público e o salário dele é bom. Então ele não conseguiria fazer na defensoria pública, porque a defensoria pública até 2 salários mínimos no máximo, 2, 3, dependendo do estado. Não é o caso dele, não. Mas pode fazer os capião. Tanto do bem móvel como bem imóvel, eu posso fazer os capião. Basta eu ter o quê? Os requisitos, os pressupostos, posse, mas pacífica, nos nomes.